Boa tarde. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos, por esta tarde, por mais um dia que o Senhor fez, que estamos aqui nesta tarde, agradecendo a Deus as bênçãos que Ele tem feito. Só o fato de eu e você estarmos aqui nesta tarde já é motivo de se alegrar. Amém? Peço que a igreja fiquemos de pé. Amém? Assim oremos, iniciando. Amém? Assim oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor. Deus, obrigado pelas vidas que aqui chegaram, Senhor. Que o Senhor venha conduzir este culto, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, Senhor. Deus, ajude a nossa irmã Nininha, que hoje está agradecendo, Senhor, este culto em ação e graça, pelo que o Senhor fez na vida dela e o que o Senhor há de fazer. Nós te agradecemos. Amém. Peço que a igreja louve comigo o hino 329. Nosso cantor cristão, o hino 329. Quantas bênçãos. Amém. 329. Acharam? Peço que a igreja louve comigo. Se da vida vagalosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizer de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebida da divina mão, uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso mágoa triste em teu lidar, e a cruz pesadas que tem de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebida da divina mão, uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebida da divina mão, uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal,
te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dizia de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Glória a Deus, né? Esse hino, ele diz quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. O Ministério Feminino também vai estar com a oportunidade de estar louvando. Antes que o hino comece, eu quero agradecer a Deus também por mais um aniversário de casamento, né? Eu e o pastor Alessandro, bodas de louça, né? E eu agradeço a Deus, né, por esses 22 anos, né, de casamento, que o Senhor venha cada dia nos abençoando e que assim possamos permanecer na presença do nosso Deus e agradecendo a Deus pelos nossos filhos que o Senhor nos deu também. E agradecendo também pela mãe dele também, que faz aniversário hoje. Também faz aniversário de casamento, né? Que o Senhor abençoe ela, né? Seu esposo, toda a sua família. Amém. Não é aqui. Não, é melhor. Eu não sei dele, não. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam, os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como barco à deriva, no meio de um grande mar. Deus fala comigo. Serei eu. Diferente aqui. Serei eu. Eu vou não sei serei eu que está fora de repente vapor. Calma, me dá glória quando eu já me levantei todinho. É não, tá errado. Quando eu me levanto é só pra... É minha, porque não dá minha letra.
suportar. Está difícil caminhar e te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam, os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Fala comigo, tu és o meu alento, fala comigo, quebra esse silêncio. Filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Não tem mais, eu não perdi o controle. É que termino a tua noite, estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse o que tu tinhas, tu perdeste. Te coloquei na provação. Fui eu que permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos, mas serei eu quem vai te pegar de surpresa. Serei eu quem vai entrar na peleja. Serei eu que o quadro vai mudar. Serei eu que sai de fora de repente vai pro lugar. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvor, recebe o teu louvor. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar, recebo o teu louvor. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. E eu trabalhando, é tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e agora vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Amém, glória a Deus, né? Como diz o louvor, é tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Amém. Misericórdia.
Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Salmos. Em Salmos 37. A partir do 3. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E o 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. E o 7. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? O Salmo 37, ele diz no 3, no 4, no 5 e o 7. Ele primeiro começa a dizer confia. No 4, ele diz deleita-te. No 5, ele diz entrega. E o 7, ele diz descansa no Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Que possamos descansar no Senhor. A nossa irmã Nininha vai estar com a oportunidade para estar agradecendo ao Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria de estar aqui hoje para agradecer as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, que é tantas bênçãos que a gente recebe que às vezes a gente não sabe nem agradecer. Mas hoje eu estou aqui, estou um pouco nervosa, mas vou agradecer ao meu Senhor porque é bom demais. Quando a gente faz, recebe e agradece. Primeiro eu quero agradecer a bênção do pedido que eu fiz para a minha sobrinha Camila. Cadê ela? Levanta aí, Camila, por te ver. Camila. Porque Camila, quando engravidou, foi muito sofrimento dela, que ela tem um problema, um desvio na coluna, ela tem um S. Como as irmãs sabem aqui, que muitas vezes aqui cheguei no ciclo de oração, pedindo para as irmãs orar por ela, porque ela sofria demais e não estava podendo tomar remédio nenhum, por causa da criança. Então, quando a minha irmã saía para trabalhar, que eu chegava lá, que via ela só toda troncha de um lado, toda troncha de um lado, então as lágrimas desciam e eu não podia fazer nada, então eu só pedia ao Senhor, orava pedindo a Deus, para que Deus ajudasse, para aquelas dores aliviar, para ela ter essa criança em paz. E graças a Deus, Deus foi ajudando, sempre eu ia para lá para ajudar ela a fazer o almoço, fazer as coisas. Mas depois, quando eu chegava lá, ela já tinha se levantado, já tinha cuidado em almoço, então, graças a Deus, Deus já estava ajudando, que ela já estava com boas melhoras, né? Então, quando ela estava com 6 meses, meu pai estava internado. Aí, quando eu vinha de Recife, Vaninha, minha filha, ligou, dizendo que eu viesse direto para o regional, que ela estava no regional, que tinha feito a ultrassonografia e a doutora tinha dito que ela estava com o colo do útero aberto e ela estava amuada lá sem querer ir para Recife. Então, nem para casa eu fui logo para o regional. Quando cheguei lá, ela estava lá amuada, dizendo que não ia, que não ia de jeito nenhum. E nesse dia, minha querida neta, que está estudando para enfermeira, estava lá também, ao lado dela, mas pelejava, ela não queria ir. E eu chamava e ela dizia que não ia, a gente esperando a ambulância. Quando foi depois, eu fiquei inquieta e entrei para o quarto, a sala onde ela estava, e cheguei lá, pedi a Deus, para que Deus abençoasse ela, que eu ia abrir a Bíblia com a permissão do Senhor para ler um versículo para ela. Então, eu peguei e abri aqui em Filemon, do 4 ao 7, que diz assim:
Dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todos os bens que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, quando eu li esse versículo, eu cheguei para ela e disse: minha filha, em nome de Jesus, eu estou orando aqui a Deus e creio que quando a gente chegar em Recife, o seu colo do útero vai estar fechado, que fazia dia que ela tinha feito a oceanografia. Eu creio no Senhor que Deus vai dar essa bênção. Você vai? Aí ela balançou a cabeça que sim. Então, agradeci a Deus. Quando a ambulância chegou, a gente foi. Cheguemos lá, era umas 9 horas, fez logo a consulta dela. Aí, quando foi depois, ela subiu para tirar outra ultrassonografia lá em cima, e lá demorou demais. Quando ela desceu, aí ela passou por mim assim, fez, vamos embora. Aí, quando eu vi que estava com toda alegria, me levantei, mais enfermeira, a gente saiu e eu orando ali, agradecendo ao Senhor. Quando a gente chegou em casa de 3 horas da manhã, mas quando cheguei, fui para o meu quarto e agradeci a Deus, porque Deus me escutou, que o colo do útero dela estava fechado em nome de Jesus. E graças a Deus, hoje, ela está aí com essa benção traquinazinha e está contando vitória em nome de Jesus. Outra benção também que eu quero agradecer é que Ana Kelly, quando o esposo dela estava desempregado, Ana Kelly estava muito inquieta, estava muito agoniada, e eu só via Kelly cantando hino, e eu mandando ela ter paciência, e ela pedindo a Deus, para Deus abrir uma porta. Aí então ela prometeu que se Deus abrisse uma porta de emprego para o esposo dela, ela fazia um culto de ação em graça. Então, quando foi na outra semana, graças a Deus, ele foi chamado para trabalhar, em nome de Jesus. Aí a gente ia fazer esse culto ano passado, mas só que houve a pandemia e não pôde, né? Então, nesse emprego, ele saiu e já foi para outro, já está empregado no outro. Graças a Deus. Ontem ele completou ano, não sei nem qual a idade dele, mas ele completou ano. Parabéns, em nome de Jesus. 15, pronto. Graças a Deus também que Deus deu vitória a ele, ele comprou o carrinho dele, em nome de Jesus, e está vencendo em nome do Senhor. E o outro agradecimento que eu quero fazer é sobre a minha sobrinha Karine, que quando meu pai estava internado, teve derrame. Então eu fiquei, Vaninha, que graças a Deus, Vaninha é uma bênção, meu Deus, é quem ajuda muito, estava lá com meu pai. E ela tinha que vir para casa para ir trabalhar, e eu fui ficar com ela. Mas quando chegou lá no hospital, o povo dizendo que eu não podia ficar por causa da minha idade. Aí fiquei 2 dias lá com ele, depois minha sobrinha foi, Karine, depois era o marido dela que ia, e quando foi um dia, Karine foi, quando chegou lá, ele tinha feito o cateterismo. E quando ele fez esse exame, ele ainda estava no corredor, naquelas marcas do SAMU, e quando Karine viu que ele estava lá, Karine muito angustiada, aí disseram a ela que ele tinha tido convulsão depois que fez o exame. Então ela pediu a Deus que se meu pai fosse transferido logo para um leito, ela fazia um culto de ação e graça. Então, quando foi no outro dia, meu pai foi transferido. Foi para um leito que parecia uma mansão. Lá ele ficava se entretendo, vendo as plantações do povo ali por trás da Ceasa, ficava contente, conversando com o povo ali, vendo os aviões passar, e ele foi se alegrando ali, e ali foi uma boa recuperação para ele, que graças a Deus é um motivo de grande alegria. Hoje meu pai está aqui, ou ele aí, ó. Graças a Deus meu pai está aqui hoje, em nome do Senhor, e está contando vitória, porque se recuperou, em nome do Senhor Jesus. Então essas são as 3 bênçãos que eu tenho para agradecer, e também quero que Deus abençoe, continue abençoando minha filha Vaninha, porque nas horas das agonias, ela é quem sempre está de frente para tudo. Que Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Agora isso aqui, que eu estou aqui, agora bota na voz, né? Agora eu vou louvar um hino aqui, e antes de louvar o hino, eu quero também, vou agradecer
agradecimento, ler aqui o Salmo 23. Por agradecimento, quero ler esse Salmo 23, que diz assim: Ó Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Aleluia, Jesus. É uma bênção sempre a gente estar recebendo as alegrias. Com a alma angustiada, com o coração ferido e sem força para lutar. Com o semblante caído, coração entristecido, sem força para caminhar. Foi aí que de repente ele veio de mansinho, disse: vim para te ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, estou contigo, vitória vim te entregar. Estou aqui. Filho, não te abandonei, que nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por ti derramei. Se tu estás abatido, saiba que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se sente angustiado, Jesus está do seu lado, compreende a sua dor. Quando estás em aflição, Ele estende as suas mãos para a vitória te dar. E nas horas de perigo, Ele diz: estou contigo, eu vim para te ajudar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei, que nas horas de alegria
ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei. Como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por ti derramei. Como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por ti derramei. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor, porque tu, sem ti, Jesus, a gente não podemos viver. Também quero agradecer a todas as irmãs que vieram, a toda a minha família, principalmente meu pai que está ali, é uma benção. E também quero agradecer a irmã Creide por ter vindo dirigir, ao pastor, a irmã Bia e a todos, e que continue orando por nós todos em nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Nós que agradecemos, né, irmã, de estar aqui nesta tarde, engrandecendo o nome do Senhor com a nossa irmã Nininha. Kelly também está. Eu saio da igreja com a gloriosa paz do Senhor, né? Querendo agradecer mais uma vez pelas bênçãos que Deus fez na vida de nossa Kelly, né? De nossa irmã Nininha e de nosso Tutu, né? Que está ali, glória a Deus, aleluia. E na vida de todos nós, né? Que só mãe sermos vivos, né? Só mãe ser vivo, já é uma bênção de Deus, aleluia, glória a Deus, né? E queremos deixar aqui no Salmo 91, o versículo 7 que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aleluia, né? Quantos perigos, né? Quantos livramentos Deus não nos dá todos os dias, né? E por isso estamos gratos e reunidos aqui para agradecer a Ele. Aleluia, glória a Deus. Vai cantar naquela. Som na caixa, mestre. Te consome, adorar a Deus acima de tudo. Adorar no dia, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como
terra seca, no vento sem direção, virar num andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, Às vezes as luzes se apagam, o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando No fundo do poço, perguntas ficam sem respostas. Quando a vitória não chega, que se conhece a derrota, o que fazer? O que fazer? quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no maior deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta Glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que alegrai com aqueles que se alegram e chora com aqueles que choram, né? E eu quero agradecer também a Deus. Eu tenho muitas coisas para agradecer. Mas eu quero agradecer a Deus, né? Que um dia eu cheguei ali em cima, eu acho que tantos anos atrás, que eu nem me lembro mais, né? E fui adotada pela essa linda família. E eu sou muito grata. E eu tenho eles como se fosse minha família, né? Que nem às vezes família de sangue lhe considera tanto, né? Como uma família que você arruma. E eu sou muito grata por cada um deles, né? E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, primeiramente eles, porque quando eu estou ali, né? Que eu não vejo nenhuma brechinha para enxergar o lado de fora, né? Um deles levanta a mão e diz, Wilma, eu estou aqui. Eu sou grata. Eu sou grata de verdade por isso. Às vezes eu posso nem demonstrar, nem dizer, mas eu sou muito grata. E agradeço a Deus pela vida de cada um, né? E agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus, né? O louvor e agradecimento, né? Da irmã Kelly saiu. Amém. Cumpriu o seu voto, né? E nós estamos alegres. Eu também quero deixar ainda no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez.
seu povo, e entrai pelas suas portas dele com louvor, e em seus atos com hino. Louvai ao Senhor e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Então, nesta tarde, né, o que a irmã Nininha, junto com toda a sua família, fez aqui, foi apresentar ao Senhor um cântico, um agradecimento, né? O Senhor ouviu as orações que a irmã Nininha fez, né, pela sua sobrinha, e hoje ela está com a sua bênção nos braços, que é o seu filho, o seu pai, né? Graças a Deus que está ali. O Senhor prepara até lugar, né, para dar vitória, né? E eu creio que aquele ambiente ali fez com que ele se distraísse e nem imaginasse que estava no hospital, né? E Kelly também esteve orando para que Deus abrisse uma porta para seu esposo. E adorar a Deus quando te falta tudo. Adorar a Deus sem recurso. E Deus ouviu, né? Pela sua misericórdia. Não é porque merecemos, porque não merecemos, mas a graça dele e a misericórdia do Senhor, ela se estende, como ele deixa aqui, de geração em geração. Por isso que estamos aqui nesta tarde. Amém? Eu também agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu. Agradeço à irmã Nininha por estar aqui junto com ela e com a família dela, podendo participar desse culto de agradecimento pelas bênçãos que o Senhor fez. E a irmã Nininha é uma guerreira em oração. Todas as terças-feiras ela está aqui conosco, intercedendo por cada um de vocês. Né? Vocês que são família da irmã Nininha, saiba que todas as terças, quando ela não pode, e quando pode, ela está aqui intercedendo por cada um de vocês. E a gente sempre fala assim, a gente vê a preocupação e o cuidado que ela tem com a vida da sua família. E o Wilma falou aqui, você também é muito amada pela irmã Nininha. O mesmo agradecimento que você deixou aqui, ela também já deixou aqui conosco. Então, a irmã Nininha é uma mulher que ora, mulher de oração e batalha pela família. E Deus ouve, e vocês estão aqui nessa tarde para estar se alegrando junto com a irmã Nininha. Amém? Quero passar agora a oportunidade ao pastor Alessandro. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ouvir. Vamos louvar o louvor. E eu vou pedir a Helder, não é para cantar não, Helder, pode ficar tranquilo, não precisa ficar nervoso. Eu vou pedir para a Helder dar uma mãozinha, acendendo as luzes, fica atrás dessa porta aí, vai ter que incomodar ali pelo menos uns 2 ou 3 pessoas para puxar a porta um pouquinho. E o Ministério do Louvor vai louvar o Senhor. Os 2 de cima. Oi, som. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre bom a gente estar ouvindo os servos do Senhor falando as suas experiências, falando da grandeza de Deus, do quanto Deus tem abençoado a sua vida. Então, aqueles que têm motivo também para agradecer ao Senhor, se coloquem de pé nesse momento e vamos adorar o Senhor com alegria.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, oh, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Nós servimos a um Deus que não faz meramente promessas. Nós servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem cumprido as suas promessas em nossas vidas. Amém? E é isso que nós vamos declarar nessa tarde.
Sei que os teus olhos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
declare. Vai se cumprir, vai se cumprir a tua palavra, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir a tua palavra, vai se cumprir, se cumprir. Aleluia. Se você crê na promessa, no cumprimento da promessa do Senhor, aplauda Ele com força. Aleluia. Nosso Deus é fiel. Ele não permite que nós morramos, que o tempo passe, que as coisas se extingam, sem que a gente veja o cumprimento da sua palavra em nossas vidas. Amém? A igreja pode sentar. Pastor Alessandro ministrará a palavra do Senhor. Amém. Deus é Deus que cumpre as suas promessas e cumpre a sua palavra em nossa vida. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 116 é um salmo muito lido em culto, em ações de graças. Nós vamos ler o Salmo 116. Eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livrastes da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Irmãos, os salmos foram escritos para que o povo de Deus, para que o povo de Israel fizesse orações a Deus e louvasse a Deus, adorasse a Deus através desses salmos. O Salmo 116, talvez por causa da beleza que é esse salmo, da maneira como esse salmo é descrito, como é tão bonito esse salmo, e não importa em que versão ou em que tradução ou versão da Bíblia ele esteja, é um salmo muito bonito quando a gente lê, principalmente quando a gente medita nele. Talvez por causa desse sentido que esse salmo tem, alguns atribuem que esse salmo é um salmo de Davi. Mas até agora, ao certo, ninguém sabe quem é o autor desse salmo. Mas eu quero, pelo menos, pensar em algumas coisas que levam esse salmista a escrever esse Salmo 116. A primeira coisa é que, como Davi e como muitos outros servos de Deus no passado, como muitos homens de Deus e mulheres de Deus que foram chamados para servi-lo no passado, e como nós, todos nós que estamos aqui hoje, essa pessoa, esse personagem, ou quem escreveu esse salmo, provou das bondades de Deus na sua vida. Ele foi muito abençoado por Deus nos seus dias de vida. Foi alguém que viu a mão de Deus estendida sobre ele, oferecendo-lhe graça e graça. Esse homem, ele se apropriou de tantas bênçãos de Deus, que a declaração dele no versículo 12 é: o que eu darei ao Senhor? O que eu vou oferecer a esse Deus? Eu faço uma confissão meio com medo, sabe? Mas eu tenho que ser sincero. Eu vou completar esse mês 49 anos de idade. Desses 49, 37 é na casa do Senhor. Graças a Deus, já é nos caminhos do Senhor. E minha família, os meus pais, já servindo a Deus também nesse período. Eu já provei de muitas maravilhas de Deus na minha vida. Deus já fez muitos milagres em mim. Fez milagres que eu não vi. Milagres que eu não percebi. Me deu livramentos que eu nem sabia que Ele estava me livrando. Deus não me deixou ir para alguns lugares que eu queria ir, alguns lugares até que eu desejei trabalhar e pensava que era bom para mim, e Deus não permitiu, porque Deus sabia qual seria o futuro que me esperava lá naquele caminho. Então, aquilo que eu nem vi, que eu nem passei por lá, já foi livramento de Deus na minha vida. Mas eu já provei de milagres de Deus na minha vida, tão real, mas tão real mesmo, que parecia ser físico. Como, por exemplo, a gente aqui está vendo um ao outro hoje, poder tocar um no outro. Eu já provei da presença de Deus ou de milagres de Deus. Não vou me querer sobrepor a ninguém aqui, não. Eu nunca vi Deus na minha vida. Quando eu quero vê-lo, eu tenho que olhar para você. Eu tenho que olhar para as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que olhar para os meus irmãos, para a minha família, para as pessoas que Deus coloca ao meu lado e que Ele usa como instrumentos dele. Né? Às vezes a gente não entende muito isso, mas se você observar, é muito bom a gente fazer culto na igreja, a gente adorar a Deus, cantar hinos aqui, pregar a palavra de Deus aqui. Porém, nós fomos chamados para desafios maiores na nossa vida e todos nós sabemos disso. Né?
Ganhar almas não é tarefa simples. Ganhar almas, anunciar o reino de Deus, não é tarefa simples. Quando você vai pregar o evangelho fora das quatro paredes, além do que você já tem às vezes dentro das quatro paredes, fora é uma outra realidade. Há muitas pessoas que não vão compreender o que você está levando, a mensagem que você está pregando. Vai ter muita oposição, resistência à pregação da palavra do Senhor, ou talvez até mesmo perseguição à palavra de Deus. Então, eu estou falando que Deus coloca a pessoa ao nosso lado, pessoas à nossa volta, que são instrumentos de Deus e a gente às vezes nem percebe isso. Você já pensou, por exemplo, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, estava uma família e aquela cidade pecava tanto, estava tão desobediente a Deus que Deus não suportava mais aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o cheiro daquela cidade cheirava mal a Deus. O cheiro que subia para Deus daquela cidade era insuportável. Então, quando as coisas se tornam insuportáveis, é claro que a gente não quer isso com a gente. E Deus decidiu aniquilar, exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra. Como foi que Deus fez para tirar de lá os seus filhos, anunciando que aquelas cidades seriam destruídas, porque Deus já não suportava mais o pecado daquela cidade? A Bíblia diz que Deus enviou anjos àquela cidade. Agora, você já pensou no desafio que Deus dá para as pessoas? É o mesmo que ele dá para os seus anjos. Ele disse aos anjos que ele fosse a Sodoma e Gomorra para anunciar que aquela cidade seria destruída e que aquela família que pertencia a Deus que estava lá, saísse dela, escapasse dela antes que Deus viesse com a sua vingança, destruindo ela. Aqueles anjos acostumados a estar num ambiente de adoração e de louvor a Deus. Se a gente acredita que o lugar dos anjos, que anjos vivem nos céus, que anjos são servos de Deus, que estão para servi-lo no seu reino, no celestial, e para servir ao seu povo também. Mas é claro, esses anjos estavam na presença de um Deus santo, adorando um Deus santo, e obedecem à ordem de Deus para ir às cidades de Sodoma e Gomorra, porque lá tem alguém que Deus quer resgatar naquele lugar. Anjos de Deus são enviados quando o lugar ou quando a situação é insuportável, não somente para Deus, mas é também inaceitável para aqueles que Deus manda ir naquele lugar. E pregar para um povo, ou ir a um lugar onde o povo merece morrer, perder tempo com um povo desse, mas Deus tem alguém lá escolhido. Deus tem alguém lá que ele decidiu separar, tirar daquela cidade, poupando a vida deles. E os anjos obedeceram a Deus e foram àquela cidade. Deixe-me parar e voltar agora para o primeiro raciocínio, que é que nós provamos bênçãos de Deus na nossa vida. E esse personagem do Salmo 116 é alguém que provou tão bem dos bens de Deus, dos livramentos de Deus, dos milagres de Deus na sua vida, que ele decide escrever o Salmo 116. Ele decide descrever o sentimento que ele tem pelo Senhor do Salmo 116. E aí, eu quero que você observe o seguinte, que é tamanha a gratidão dele a Deus, o reconhecimento que esse homem tem pela bênção de Deus na sua vida, que ele escreve em 19 versículos, que tem o Salmo 116, nesses 19 versículos, ele pelo menos 30 vezes, ele usa a primeira pessoa do singular, ele usa a primeira pessoa dizendo, eu amo ao Senhor. Ou, em outra palavra, ele diz, porque ele inclinou para mim. O que darei eu ao Senhor? É o tempo todo ele dizendo que ele tem uma gratidão a Deus. Ele tem uma dívida com Deus. Ele tem algo que recebeu de Deus e que ele não tem como pagar. E depois de descrever tanto essas coisas, de dizer, vou invocar ele. Enquanto eu viver, eu vou invocar esse Deus na minha vida. E eu gosto dessa palavra invocar,
Porque quando a gente usa a expressão invocar, a palavra invocar tem um sentido de chamar para dentro. Eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver. Ele é tão agradecido a Deus, ele se satisfaz tanto com a bênção de Deus e com o que Deus fez na sua vida. Ele reconhece tanto a grandeza e a soberania de Deus, que ele está dizendo assim: enquanto eu viver, eu vou chamar Deus para dentro de mim. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu quero que tu ocupes a minha vida. Eu quero que tu tomes o meu ser. Eu quero que tu tomes o meu coração. Que a minha mente seja ocupada pelo Senhor. Que o meu ser seja para o Senhor, para a glória do Senhor. Esse homem tem ele tem tamanho reconhecimento. E ele não somente provou as bênçãos de Deus, mas o segundo motivo que leva esse homem a escrever o Salmo 116, talvez, não estou dizendo que, não estou afirmando, mas talvez seja uma segunda razão das inúmeras que ele teria. Uma das segundas razões é que esse homem, ele provou que era aflição, ele provou que era dor, ele provou que era morte, ele provou que era sofrimento, ele provou que era amargura, o que era angústia na vida, angústia na alma. Ele chama de laços de morte. Ele chama de angústias do inferno. Esse homem provou coisas ruins na vida dele. Nós temos, hoje à tarde, como a irmã Nininha tem, muitos motivos para louvar e agradecer a esse Deus, como o salmista do Salmo 116, porque o Senhor fez muitas bênçãos na nossa vida. Mas nós temos uma segunda razão, ou um segundo motivo das inúmeras razões que nós temos para louvar a Deus. Nós temos uma segunda razão, que é o fato de nós já provamos coisas ruins nessa vida. Nós já passamos por coisas difíceis e amargas nessa vida. A irmã Nininha hoje dá um culto em ações de graças, vê seus filhos que, mesmo talvez não estando como ela, dispostos a se envolverem em vida com Deus, em comunhão com Deus, em adoração a Deus, em cultuar a Deus, mas desejam estar com ela num culto de gratidão, desejam cantar hinos de louvor a Deus junto com ela, mas ela teve momentos de muita dor na vida já. Ela já provou de muita coisa ruim, de muita angústia também na vida. Então, hoje à tarde, a irmã Nininha pode se misturar conosco e a gente pode se misturar com o salmista do Salmo 116 e dizer assim: nós passamos pelo laço da morte, nós passamos por momentos de angústia, mas agora eu tenho uma pergunta, eu tenho uma interrogação a fazer: o que é que eu vou dar ao Senhor depois de tudo isso que eu já passei? Depois de tudo isso que eu já superei na minha vida, o que é que eu vou dar a Deus? E aí eu vou voltar a um lugar que eu comecei e ninguém até agora me cobrou, e vai sair daqui, talvez ninguém me cobrasse se eu não falasse mais. Eu disse que tenho 37 anos na igreja, e nesses 37 anos, provando de tantas bênçãos de Deus na minha vida, eu nunca ofereci um culto em ações de graças. Pastor, não pode mentir. Então eu não posso estar aqui enfeitando, dizendo: irmão, eu nunca fiz um culto em ações de graças na minha vida. Talvez seja porque todas as vezes que eu penso, quando é que eu vou dar o culto de ações de graças, em dar um culto de ações de graças, eu paro como salmista e começo a imaginar o que Deus já fez, 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 e eu penso: não tenho condições de dar um culto de ações de graças. Eu não tenho condições de ser grato a Ele com culto em ações de graças. E eu fico como Ele dizendo: o que é que eu te darei, Senhor? O que eu darei ao Senhor? O que é que eu vou oferecer a Deus pelos seus benefícios na minha vida? O que eu vou oferecer a Deus pelos livramentos que Ele já me deu? Porque Ele me fez suportar e esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. O que eu vou dar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão bom? O que é que eu vou dar a Ele? Mas o salmista, mesmo que ele fala de um oferecimento de gratidão a Deus como um culto, por exemplo, no meio dos santos, no meio do povo do Senhor, e ele descreve isso nesse salmo,
Mas eu aprendo esse primeiro princípio. Eu vou invocar o nome dele. Eu vou chamar ele para dentro de mim enquanto eu viver. Senhor, antes de eu dar um culto em ações de graças, eu quero o Senhor dentro da minha vida. Senhor, antes de eu dar um culto em ações de graças, eu quero o Senhor na frente da minha vida. Eu quero o Senhor me direcionando, eu quero o Senhor me conduzindo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque muitas vezes nós ouvimos em culto de ações de graças testemunhos muito bonitos. Mas eles são muito assim, sabe, arrumados, ensaiados, desenhados, pintados, sabe? É aquela história do crente que, para dar um testemunho, ele quer ajudar Deus na sua bondade. Ele quer ajudar Deus na sua grandeza. Sabe, é o cara que Deus fez um milagre na vida dele, mas ele não sabe contar o milagre, não. Ele, para contar o milagre, ele faz um rodeio tão grande, ele vai tão longe. E eu louvo a Deus porque eu ouço com tanta simplicidade, como eu ouvi nessa tarde, a irmã Nininha contando como ela confrontou os problemas. E como ela agradece a Deus. Porque no momento da dificuldade, que parece ser difícil, que parece que ninguém convence, ela lembra que pode orar a Deus. Ela lembra que é uma palavra do Senhor, que lendo-a, essa palavra tem poder de transformar. Essa palavra tem poder de transformar desejos. Essa palavra tem poder de transformar opiniões. Essa palavra tem poder de transformar caráter. Essa palavra tem poder de transformar o homem, a mulher, em uma nova pessoa, em uma nova criatura. E eu louvo a Deus quando eu ouço testemunho dizendo: eu fui a palavra, eu li a palavra, eu profetizei, eu declarei a palavra, eu meditei na palavra, eu disse o que tinha na palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. Então, primeira coisa, eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver. Eu vou pedir ao Senhor: vem, Senhor, entra na minha vida. Tem aquele hino: entra na minha casa, né? Entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, né? Entra, Senhor, na minha vida. Entra na minha casa. E quando Deus ele entra na nossa vida, irmãos, não há como essa ação de Deus em nós, no nosso ser, no nosso individual, não se manifestar sobre aqueles que estão à nossa volta. A bênção de Deus, do Deus que age na nossa vida, se estende aos nossos amados, se estende à nossa família, se estende à nossa casa. O salmista, quando diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez, por todas as coisas que Ele fez na minha vida, aí ele prossegue dizendo: eu vou tomar o cálice da salvação. Havia esse simbolismo, esse cálice, no Antigo Testamento, num ato de sacrifício, num ato de oferta a Deus. Há também uma outra forma de ato de cálice, de oferta a Deus, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Então, se na Bíblia que eu estou lendo aqui diz, no versículo 13, tomarei o cálice da salvação, e no versículo 13, nessa aqui diz, erguerei o cálice da salvação. Eu vou ficar com esse erguerei. Ele está dizendo: eu vou erguer o cálice da salvação. Eu vou fazer o maior esforço para que o cálice da salvação seja visto por o maior número possível. Eu vou fazer com que o cálice da salvação, eu vou fazer com que o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua decisão em entregar-se por mim para salvar a minha alma e para salvar a alma de todo perdido, eu vou fazer com que isso seja anunciado de forma bem alto, de forma bem forte, para que as pessoas possam ver, para que as pessoas que passam de longe possam ver, os de mais distante possam ver. E, enfim, ele diz: eu vou ter que cumprir os meus votos. Se eu fiz votos, então eu vou cumpri-los. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, se você prometeu, a Bíblia diz que não faça votos como tolo. Para fazer votos e não cumprir, é melhor que não faça. Então, se você prometeu, faça-o.
prometa e cumpra. Porque o Deus que cuida de você, o Deus que cuida da sua vida, Ele é fiel. Ele nunca nos negará. Há um relato na história de Jesus, da infância de Jesus, que os pais deles foram para Jerusalém, em uma época de festa em Jerusalém, e de volta, no retorno, eles perderam o menino Jesus, perderam a criança. E a primeira coisa que eles fizeram, quando se deram conta de que o menino havia se perdido, ou que eles haviam perdido a criança, Maria e José decidiram então procurá-lo. E foram procurar o menino entre os familiares. Foram procurá-lo entre os amigos. Foram procurá-lo entre a multidão. Só não procuraram ele no lugar certo. Procuraram ele entre a família. Procuraram ele entre amigos. Procuraram ele no meio da multidão. Até que lembraram de um lugar e foram ao templo. E quando chegaram no templo, Jesus estava lá discutindo com doutores da lei. Às vezes nós precisamos ir ao lugar certo, estarmos no lugar certo, com a motivação certa, adorando a pessoa certa, glorificando, servindo, bendizendo a pessoa certa, que é aquele que não descuida de nós, porque o seu cuidado é permanentemente sobre aqueles que o servem. O salmista descreveu isso dizendo que ele cuida dos simples. Ele cuida daqueles que são humildes. Ele cuida daqueles que parecem ser pequenos, daqueles que para os outros parecem ser desnecessários, desprezíveis. Aqueles que não são necessariamente aguardados, que as pessoas até nem contam com eles. Jesus conta com você. Ele conta com a sua vida. Está esperando a sua gratidão a Ele. Ele já fez muito na sua vida. Como na vida do salmista, Ele já lhe deu muitas bênçãos. Ele já fez milagres no seu viver. Ele já te ajudou por demais. Você já escapou de coisas terríveis por causa da boa mão dele estendida sobre você. Resumindo, você é um milagre de Deus estar vivo hoje. Tudo isso para você parar hoje e declarar o versículo 12 do Salmo 116. Ou talvez sair desse culto hoje para casa dizendo: o que eu vou dar ao Senhor por tudo que Ele me fez? O que eu tenho para oferecer a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida? Eu posso dizer para você uma coisa. Eu saio desse culto agradecido a Deus por tudo que eu já ouvi hoje à tarde. Agradecido a Deus porque a irmã Nininha viu milagre na vida da sua sobrinha, na vida de filho, na vida de genro, na vida do pai, na vida de sua família, e hoje dá o culto em ações de graças ao Senhor. Eu saio desse culto agradecido hoje porque fazem 21 anos de casamento aliás, 22 anos de casamento com a irmã Bia. Porque fazem 46, 47 anos de casamento da minha mãe com meu pai hoje também. Porque minha mãe hoje também completa 68 anos de vida. Eu saio daqui hoje muito agradecido a Deus. Mas eu posso dizer a vocês uma coisa. Eu saio daqui com a mesma interrogação do versículo 12 ainda, dizendo: Senhor, o que é que eu devo fazer para te agradecer, Senhor? Eu vou para casa dizendo: tudo que eu fizer, tudo que eu fiz até agora, foi muito pouco para aquilo que Deus já fez na minha vida. Já cantei muitos hinos de louvor a Deus. Já preguei muitas vezes a palavra do Senhor. Já orei, supliquei, intercedi por muitos ao Senhor. Mas eu ainda saio daqui dizendo: Senhor, eu ainda estou insatisfeito com o que eu fiz para o Senhor. Porque o Senhor merece muito mais. Muito mais. Muito mais.
que você possa colocar a sua consciência, o seu coração diante do Senhor, incliná-lo diante dessa palavra do Senhor. E dizer para o Senhor hoje à tarde: eu não sou o salmista, Senhor. Eu não sou o salmista Davi, que tinha tanta sabedoria, nem sou o salmista do Salmo 116, que ninguém sabe quem é, com essa habilidade toda, essa inspiração toda para escrever esse salmo. Eu não sou. Mas eu sou alguém que já provei do bem do Senhor. E também já provei do amargo dessa vida, das coisas ruins que acontecem nessa vida. Mas eu posso me render ao Senhor como o apóstolo Paulo declarando: em todas essas coisas, em tudo, o Senhor me fez mais do que vencedor por Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Nininha, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu pai, que Deus abençoe a sua sobrinha com o seu bebezinho, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe a todos nós aqui sempre. Amém? Vamos colocar diante do Senhor em pé para orarmos a Ele. Você pode não ser o salmista do Salmo 116, mas você pode colocar o seu coração com total sinceridade diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou pecador, como o salmista do Salmo 116. Em alguns momentos de angústia na minha vida, momentos de desespero como salmista, eu já cheguei a dizer que não vale a pena confiar em ninguém nessa vida. O salmista diz isso nesse salmo. Todo mundo é mentiroso, não dá para confiar em ninguém. Mas você pode colocar o seu coração, abrir a sua boca e declarar ao Senhor: eu quero invocar o Senhor na minha vida enquanto viver. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Por isso que, de forma sábia, o salmista disse: vale mais um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Talvez seja porque, Senhor, na tua casa a gente passa, Senhor, a ouvir as coisas boas que o Senhor já fez. Talvez seja porque diante da tua palavra, na tua casa também, nós nos deparamos, Senhor, com a nossa insignificância. O quanto nós somos indignos. O quanto, Senhor, nós não merecemos. O quanto nós somos frágeis. O quanto nós somos falhos, Senhor. Queremos, às vezes, Senhor, demonstrar que somos crentes. Mas tem hora, Senhor, que parece que nós não temos nada para oferecer. E quando nós nos deparamos com a grandeza do Senhor e com as beatitudes do Senhor na nossa vida, quando nós paramos para meditar com o salmista do Salmo 116, Senhor, nós reconhecemos que realmente, Senhor, o que nós temos para te oferecer é muito pouco ou não é nada, Senhor, diante da tua grandeza, diante da tua bondade. Nós queremos, ó Deus, como salmista do Salmo 116 nessa tarde, dizer: vem, Senhor, para dentro de nós, Senhor. Queremos invocar o teu nome. Vem para dentro da nossa vida, Senhor. Vem, ocupa lugar que está vazio, que talvez esteja sendo ocupado, Senhor, pelo nosso eu hoje à tarde. Ocupa, Senhor, esse lugar para que o teu nome, só o teu nome, seja glorificado na nossa vida. Louvado é o teu nome, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo testemunho da nossa irmã Nininha hoje à tarde. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor foi tão maravilhoso com a sua serva. O Senhor foi tão bondoso, Senhor, com a sua família. O Senhor é bondoso para com a sua família. E a nossa oração, ó Deus, é para que
assim como o seu posicionamento de oração, ó Deus, de intercessão diante do Senhor, permanece e permaneça, Senhor, permaneça também, ó Deus, a tua boa mão estendida sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre aqueles que o cercam, sobre aqueles que estão com ela, meu Pai. Assim, ó Deus, como sobre todos nós, ó Deus, que aqui estamos hoje à tarde, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus pais, Senhor, eu quero dar-te graças, ó Deus, por tua bondade, tua infinita bondade, Senhor, sobre nós. E como Kelly, Deus, cantou hoje à tarde, queremos louvar-te. Queremos louvar-te, louvar-te, louvar-te. O Senhor merece louvor, o Senhor merece a nossa gratidão, a nossa adoração. Deus amado, continua dando saúde aos que estão aqui hoje à tarde, aqueles que estão enfermos, ou aqueles que, por alguém que as pessoas que aqui estão, ó Deus, estão orando por eles. Nós oramos rogando a tua bênção, Senhor. Em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Para o Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. A irmã Nininha está pedindo para você aguardar um pouquinho sentado.